bem, vamos começar essa nossa última aula, efetivamente, né? Aula de exercícios sobre o tema de ressoadores eletromagnéticos, né? E nós temos um conjunto de exercícios para fazer hoje, representativos aí do que a gente vai... das situações que aparecem nesse tópico, né? À medida que a gente for fazendo exercício, a gente vai revisando mais ou menos o material, né? Nós temos aqui um conjunto de 6 problemas, tá certo? Eu vou falar sobre cada um separadamente, né? Vou copiar aqui esse pedaço aqui, certo? Vou copiar para a gente trabalhar nele e enunciá-lo também, certo? Botei ele aqui nesse lugar especial. O primeiro problema, né? Obtenha a resposta F de um sistema ressonante governado pela equação diferencial, que é aquela equação diferencial que governa sistemas oscilantes, né? Que tem frequência de ressonância, né? Em que G é uma constante, G0 U de T, ou seja, então você tem aí o estímulo, sistema ressonante, você vem aí, não tem nada acontecendo em T igual, até T igual a 0 menos, né? Essa aqui é a função G, tá certo? T. De repente você tem um degrau, né? Você aplica então um estímulo constante de altura G0. Nós sabemos que para o sistema genérico, né, a solução F é a soma da solução homogênea mais a solução particular. Particular, a gente dá uma olhadinha aqui na equação, né? Particular acontece quando qualquer transitório tenha sido extinto, ou seja, quando as derivadas no tempo forem nulas, né? Ou seja, você fica então com esse termo aqui. E no regime permanente, né, a resposta do sistema, que é a solução particular, né? Nós sabemos que o limite de quando t tende a infinito da solução homogênea é 0, né? E a solução particular tem que ser igual, então, a dg dt, ou seja, a ômega 0 ao quadrado, né? df dt, que é igual a dfh dt, mais dfp dt, vai dar desculpe, porque eu estou falando em derivada aqui, não, desculpe, não é a derivada não, né? Então, quando t é muito grande, a solução, eu estava falando de derivada, não é derivada, né? Simplesmente a solução f tende, limite de quando t tende a infinito, né? T muito grande, de f é f particular, né? E f particular, pela equação diferencial, f é igual a f particular, então ômega 0 ao quadrado, f particular é igual a dg dt, que como g é igual a constante, né, dg dt vale 0, né? Ou seja, a solução particular nada mais é do que a função nula, né? Esse é o resultado que a gente obtém, certo? Né? Então a solução do sistema é a solução homogênea, né? Porque a solução particular é nula, né? Então, para esse problema que a gente está tratando, não tem esse termo aqui. Então a solução é F igual a FH. Ora, nós sabemos, né, vamos admitir aquela hipótese, né, em que
Ômega 0 é maior do que gama sobre 2, de forma que a solução do problema pode ser escrita como sendo FH menos gama T sobre 2, por exemplo, né, cosseno de ômega T mais uma fase φH, né, certo? Alternativamente, pode escrever a solução como sendo exponencial de menos gama T sobre 2, um termo em fase, vou chamar de P, né? Coeficiente P de phase em inglês, cosseno de ômega T, frequência natural, né? Mais Q, que é o termo em quadratura. Aliás, vamos botar seno e cosseno, tá certo? Seno seria a fase, cosseno seria a quadratura. Aliás, bom, depende, né? Vamos botar P seno de ômega T. Que tanto faz quem é fase e quadratura, né? Um é fase, outro é quadratura. Aqui no caso, isso não é muito importante, tá certo? Bom, então nós temos as condições iniciais, né? Nós sabemos que na função resposta, né, essa função resposta geralmente governa o termo que armazena energia, ela não pode variar abruptamente. Então, a solução, lembrando que F é sempre igual a FH, né? Então, F de 0 mais tem que ser igual a F de 0 menos, né? Primeira condição. E a segunda é que a derivada df dt em 0 mais é igual a df dt em 0 menos mais um ΔG, que é a variação inicial do estímulo, certo? Tem a variação abrupta, né? ΔG. No nosso caso, como G é igual a G0, né? U de T, o ΔG, no caso, é próprio G0, né? Certo? Então, essas condições, uma vez que a função é f igual a FH, isso aqui é, no caso, a solução homogênea, né? Tem essas propriedades. Ou seja, dfH dt de 0 mais é dfH dt de 0 menos mais G0, né? E aí nós temos o sistema de duas equações de duas incógnitas. Nós sabemos que antes do estímulo não existe nada acontecendo, né? Em 0 menos isso aqui dá 0, certo? Não tem função nenhuma antes, né? Então isso aqui é 0 também, ou seja, a solução homogênea em t igual a 0, né? A solução obtida vale 0 e a derivada em t igual a 0 vale G0, né? Duas equações. E vamos resolver, né, e ver se faz sentido o resultado, certo? Essa frequência, só lembrando, né, o ômega é ômega 0 ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, raiz quadrada, né? Aproximadamente a frequência de ressonância. Frequência natural, né? Frequência de ressonância, né? Certo? Bom, então, vamos pegar aqui a nossa forma que está aqui. Vamos fazer em t igual a 0, fh igual a 0, ou seja, e elevado a 0, p seno de 0, né? Mais q cosseno de 0 igual a 0, ou seja, isso aqui dá 1, né? P seno de 0 dá 0, aqui dá 1. Então você tem aí Q igual a 0. Ou seja, nossa função f
é igual a exponencial de menos gama t sobre 2 P seno de ômega t. E agora vamos calcular df dt. Derivada desse vai dar uma constante, né? As derivadas são proporcionais à exponencial, então vai dar menos gama sobre 2 seno de ômega t vezes exponencial, né? Mais a derivada do seno, que dá ômega cosseno essa é a derivada e então nós temos df dt de 0 vai dar p, esse termo aqui sai, fica então ômega, né? P ômega, isso aqui dá 1, igual a G0. Então P vale G0 sobre ômega. Então está resolvido o problema. Nosso sistema ele é dado por F, a solução, igual a G0 sobre ômega. Um sistema oscilatório, né? Frequência natural de oscilação ômega, e isso extingue, né? Então, se você aplica nesse sistema uma função degrau, vou fazer separadamente aqui o estímulo e a resposta. Então, você vem aqui com o estímulo. Né? O que acontece com a resposta? Vou botar a cor aqui. Então a resposta vem, né, 0. De repente vira um seno, né? Só que é amortecido, tá certo? Então seno. Deixa eu tentar fazer melhor isso aqui. Ou seja, depois de algum tempo, a resposta dá 0. Há um transitório, tendência de seguir a excitação, mas depois de algum tempo, o amortecimento do circuito faz com que ele tenda a 0. Né? Faz sentido isso, né? Por exemplo, né? Pegue, por exemplo, o circuito RLC paralelo, né? O estímulo é a corrente, né? Certo? E a resposta é a tensão, né? É isso. Aplicou a corrente, né? Qual a tensão resultante, tá certo? Então o que ele está dizendo é o seguinte: se eu aplicar uma corrente constante, né, degrau, a tensão no regime permanente vai ser 0. Né? Certo? Olha, corrente constante, né? Olha, se a corrente é constante, a corrente vai fluir pelo curto-circuito, que é o indutor. Né? Se a corrente flui pelo curto-circuito, a tensão, aquela tensão do curto-circuito é 0. Então a tensão no regime permanente é 0. Né? A corrente não pode fluir pelo resistor, senão tem uma queda de tensão, tá certo? Né? E como a resistência é 0 desse indutor, toda a corrente vai fluir pelo curto-circuito. Né? Então, de fato, a tensão tende a 0. Se fosse um circuito RLC série, você aplica uma tensão, a resposta é a corrente. Se você, de repente, aplica uma tensão constante,
Ora, a tensão vai ficar em cima do capacitor, que vai ficar carregado e não vai fluir mais corrente pelo sistema, ou seja, a corrente tende a zero. Vai ter um transitório, mas que com o passar do tempo tende a zero. Então tá certo, né? É isso, está correto nossa análise. Okay? Muito bem. Vamos para o segundo problema. Esse é um exercício só para a gente observar a importância das aproximações, né? Nas nossas hipóteses. Segundo problema é o seguinte: determine a razão entre a magnitude da resposta em frequência de um sistema ressonante para ômega menos ômega zero igual a 4 gama. Compare esse resultado, esse valor, com o que seria obtido na aproximação lorentziana, né? Muito bem, vamos olhar aqui no nosso capítulo 12, né? A resposta em frequência, ou seja, a razão entre tensão e corrente, razão entre corrente e tensão, né? Dá uma função, tá certo? Que a gente definiu como se dá resposta em frequência. E depois a gente fez a aproximação lorentziana, né? Essa resposta em frequência, no caso, assim, sem aproximação lorentziana, dava algo que eu vou reproduzir aqui, né? Vocês podem ver aí no texto. Algo assim, né? A resposta dá J ômega, né? Sobre ômega zero ao quadrado menos ômega 2 mais J gama ômega, né? Esse é mais ou menos o resultado exato, né? Sem aproximação. E no caso da aproximação lorentziana, a resposta em frequência eu vou chamar de RL, tá certo? Esse R especial que a gente está fazendo aqui, né? Ele dava aqui um R0 sobre 1 mais J ômega menos ômega zero sobre gama meio, em que gama meio, no caso aqui, é gama sobre 2. Né? E o R0 vale 1 sobre gama. Né? Então vamos dar uma olhadinha nesse elemento aqui, para uma dada distância entre frequências, né? Ômega menos ômega zero igual a 4 gama. Né? E vamos calcular o módulo e comparar com esse módulo disso aqui e comparar com isso aqui, né? Não vamos fazer nenhuma aproximação por enquanto, certo? Então, o R vale para ômega igual a ômega zero mais, vamos ver aqui no enunciado, mais 4 gama, né? Certo? Então, esse aqui vai dar J ômega zero mais 4 gama sobre ômega zero ao quadrado, né, menos ômega 2, que é ômega zero mais 4 gama ao quadrado, mais J gama ômega zero mais 4 gama. Certo? Vou fazer assim, né? Acho que vou fazer desse jeito. Esse R aqui vai dar... Vou botar esse ômega zero mais 4 gama em evidência. Vai ficar J. Vou usar esse termo aqui primeiro, J gama. Vamos dividir por esse fator, tá certo? Isso aqui dá J gama, isso aqui dá 1.
aqui vai ficar assim, menos ômega 0 mais 4 gama, aliás, melhor, vamos dividir por ômega 0 mais 4 gama ao quadrado. Ou não vamos fazer nada disso. Não divide não. Vamos fazer umas continhas primeiro, depois a gente faz isso. Deixa eu apagar isso aqui. Não divide nada. Não faz nada disso. Vamos trabalhar aqui um pouquinho mais nessa expressão. Certo? Isso aqui pode ser escrito como a soma vezes a diferença. Ômega 0 menos ômega 0 mais 4 gama vezes ômega 0 mais ômega 0 mais 4 gama, né? Isso aqui dá, esse aqui cancela com esse, vai dar menos 4 gama, 2 ômega 0 mais 4 gama, que dá menos 8 gama, ômega 0 mais 2 gama. Ou seja, então a resposta é ômega 0, J ômega 0 mais 4 gama, sobre esse fator aqui, que é menos 8 gama, ômega 0 mais 2 gama, J gama, ômega 0 mais 4 gama. Tá certo? Tá. Pronto. Tá certo, né? Ou ainda... vou multiplicar por menos J. Vai ficar aqui ômega 0 mais 4 gama em cima. Menos J com J dá 1, né? Embaixo, menos J com J dá 1, vai dar gama, ômega 0 mais 4 gama, mais J, ômega 0 mais 2 gama, vezes 8 gama. Pronto, agora eu vou fazer a divisão que eu queria fazer, tá certo? Então esse aqui é o resultado que nós temos. Vamos levar ele para a próxima página. Certo? Vamos trabalhar aqui um pouquinho nele. Copiar para cá. Então, nossa resposta está... vou botar esse gama aqui em evidência, né? 1 sobre gama. Vamos agora botar em evidência ômega 0 mais 4 gama em cima. Embaixo também. 1 sobre, aqui fica 1, mais J, 8, esse gama ficou aqui fora, certo? Ômega 0 mais 2 gama sobre ômega 0 mais 4 gama. Ainda posso botar o ômega 0 em evidência, porque a gente realmente viu o tamanho do negócio, né? Então isso aqui vai dar R igual a, isso aqui dá 1, né? 1 sobre gama. Ômega 0, que é um número grande, em evidência, né? Vai ficar 1 sobre 1 mais J, 8. 1 mais 2 gama sobre ômega 0, sobre 1 mais 4 gama sobre ômega 0. Pronto. Então, esse é o tamanho do parâmetro, né? Então, se eu calculasse, por exemplo, R ao quadrado, módulo, eu teria 1 sobre 1 mais o quadrado desse termo aqui, que dá 64. E esse fator aqui que eu vou chamar de um parâmetro chamado de um K maiúsculo, né? Por definição, é 1 mais 2 gama sobre ômega 0 dividido por 1 mais 4 gama
sobre ômega zero. Observe que esse termo é da ordem de 1, mais ou menos, né? Quando isso aqui é muito pequeno, isso é da ordem 1, certo? Se não for muito pequeno, então aí depende, né, dessa razão, tá certo? Então isso aqui vai dar 1 sobre 64 k ao quadrado. Então esse fator é que vai determinar o parâmetro. Bom, isso é o R2. Se eu quisesse calcular o R, né, o módulo de R daria 1 sobre 1 mais 64K2. Aqui está a definição do K, né? Raiz quadrada. Esse seria o resultado para a resposta assim, sem a aproximação lorentziana. Bom, no caso da aproximação lorentziana, esse é o parâmetro aqui, certo? Em que o R0 é 1 sobre gama, né? 1 sobre gama que está aqui, né? Deixa eu só carregar minha lápis. Ok. Bem, então, continuando, né? Vou pegar esse termo aqui. R0 é 1 sobre gama, né? Que está aqui, né? Então, pega isso aqui. Copiar. Colocar ele aqui. Bom, deixa eu botar na próxima página, né? Aqui é o RL. Vamos calcular ele separadamente aqui. Módulo, né? Isso aqui é 1 sobre gama. Isso aqui é gama sobre 2. Então isso aqui dá 1 sobre gama. 1 mais J ômega menos ômega zero. A gente vai calcular ainda, né? Sobre gama sobre 2. Então, R lorentziana é 1 sobre gama. 1 mais J. Isso aqui vale ômega menos ômega zero, né? Igual a 4 gama. Então dá 4 gama sobre 2, que é 1 mais 8J. Né? Então, módulo do RL ao quadrado. Ou melhor, né? Não precisa nem fazer o quadrado. O módulo vai ser 1 sobre gama. O módulo disso aqui dá 1 sobre 65, né? Raiz. Certo? Então é essa comparação que a gente quer fazer, né? Esse número com esse que a gente obteve agora há pouco. 1 sobre 64K2 módulo de R, né? Mais 64K2. É quase 65, né? Essa é a diferença essencialmente, né? Então é isso que a gente quer saber, certo? R sobre módulo de RL é igual a raiz de 65 sobre
1 mais 64 K2, e K2 tem que ser calculado dependendo da razão, né? Desse parâmetrozinho aqui, tá certo? 1 mais 2 sobre 1 mais 4, né? Aí depende, né? Depende se ômega 0 é muito maior que gama ou não, aí depende, né? Esse K pode ser 1, tá certo? No caso, se K tende a 1, então esses números são muito próximos, né? Caso contrário, se K não for 1, né? Certo? Ou seja, se esse número aqui não for pequeno, então aí você tem alguma distorção da aproximação lorentziana em relação à aproximação em relação à função original, certo? Esse é mais ou menos o que a gente queria falar sobre esse problema, só para a gente mostrar que pode calcular essas diferenças, às vezes pode ser importante, né? Muito bem. Vamos para o terceiro problema. Bom, isso aqui é interessante, né? Vamos calcular isso aqui, certo? Mostra, né, a questão da conexão entre energia ser predominantemente elétrica ou magnética e o sistema ser capacitivo ou indutivo, né? A gente sabe que isso é verdade, só vamos confirmar, né? Vamos para cá. Eu vou colocar aqui essa questão 3. Bom, vamos considerar um circuito RLC série, né? Então, vamos determinar a razão entre as energias médias elétrica e magnética desse circuito e, com base nesse resultado, sobre que condições o circuito tem características capacitiva ou indutiva, né? Bom, vamos escrever aqui nosso circuito RLC série. Vamos considerar aqui o regime permanente, né? Nós sabemos, né, que para o circuito série a frequência de ressonância é 1 sobre LC ao quadrado, ômega 0 ao quadrado. A frequência angular de ressonância é 1 sobre LC, né? A frequência ao quadrado, né? E olha, então no regime permanente você tem uma tensão, né? Uma corrente. Eu tenho a impedância do sistema igual a V sobre I. E nós sabemos que, usando teoria de circuitos, V igual a RI, né? Mais J ômega LI mais a tensão do capacitor, que é I sobre J ômega C, né? Certo? Que I é igual a J ômega C V, né? No capacitor, e no indutor, né, V igual a J ômega LI, né? E daí a gente tira essas relações. Então você tem que, num circuito da RLC série, regime permanente, V igual a R mais J ômega L menos 1 sobre J ômega C vezes I, né? Então isso aqui é a impedância, digamos, do circuito, R mais J ômega, escrever assim, mais JL em evidência sobre ômega, né? Então nós temos, se eu botei L em evidência e ômega em evidência, ficou ômega 2 menos desculpa, isso aqui é mais, né? Aqui é que é menos, né? Quando eu boto 1 sobre J dá menos J, 1 sobre LC, que é ômega
0 ao quadrado, né? Então essa é a impedância, né? Ou seja, a impedância é uma resistência mais uma, em parte imaginária, que é uma reatância, e a reatância do circuito é L sobre ômega 2 menos ômega 0 ao quadrado, onde ômega 0 é a frequência de ressonância. O que nós temos aqui? Ômega maior que ômega 0, x é a reatância positiva, certo? Ômega menor que ômega 0, reatância negativa. Bom, em ômega igual a ômega 0, sistema puramente resistível, né? X igual a 0. São essas coisas que a gente obtém em teoria de circuitos, né? Então, acima da ressonância, o sistema tem reatância positiva, abaixo reatância negativa. Bom, reatância positiva, né, quer dizer que o sistema é indutivo, certo? Porque aqui, ó, essa aqui é no indutor, aqui é mais, tá certo? Reatância negativa, o sistema é capacitivo, porque esse J passa para cá, vira menos, né? Então, reatância positiva quer dizer indutivo. Reatância negativa, capacitivo. Ok? Reatância positiva, indutiva. Reatância negativa, capacitiva. Vamos olhar agora a energia, que é a questão que a gente está querendo ver. Energia média, né? Vou fazer novamente aqui o circuito R, L, C. Uma tensão aplicada. Uma corrente regime permanente fluindo no circuito. Você tem a energia no capacitor, energia média, WE. E no indutor, energia média, WM. Energia no capacitor, média é 1/4 de C tensão no capacitor, módulo ao quadrado. Energia magnética no indutor é 1/4 L, corrente no circuito. A corrente no indutor é a corrente do circuito, né? L módulo de I ao quadrado, né? Ora, a queda de tensão no J ômega, né, vezes a queda de tensão no capacitor, é igual à corrente do circuito. Então você tem que a tensão no capacitor é I sobre J ômega, né? E módulo de VC ao quadrado é módulo de I ao quadrado sobre ômega 2. Então você tem que a energia elétrica em termos da corrente de circuito vai dar 1/4 de C módulo de I ao quadrado sobre ômega ao quadrado, e a energia magnética 1/4 de L módulo de I ao quadrado. Eu posso calcular a razão. WE sobre WM, energia elétrica sobre a magnética média. 1/4 cancela, e cancela, né? C sobre L ômega 2. Tá certo? Acho que eu errei alguma coisinha. Esqueci do C aqui, né, pessoal? Esqueci de uma coisa importante aqui. Olha, vamos corrigir aqui as coisas aqui. J ômega C. C deveria ter, né? É igual a I. Aqui faltou um C. Aqui tem um C ao quadrado. Por isso que não está dando certo aqui, né? Aqui tem um C2. Então, seria então no caso, vou fazer de novo aqui, né? Fazer direitinho, né? C com C2 dá 1 sobre ômega 2 C dividido por L, né?
Ora, LC é o inverso da frequência de ressonância ao quadrado. Pronto, aí está o resultado que a gente espera, que a gente procura, né? Energia elétrica sobre magnética é igual a certo? Ou seja, frequência menor que a frequência de ressonância, o sistema tem mais energia elétrica, né? Então o sistema é capacitivo. Ômega maior que ômega zero. Então a energia magnética se torna maior em média que a energia elétrica. O sistema é indutivo. E ômega igual a ômega zero, a razão dá as energias se balanceiam, se equilibram, né? A energia elétrica igual a magnética, né? Então vendo aqui, né? Ômega maior que ômega zero, indutivo, que é isso aqui. Né? Tinha concluído antes. Ômega menor que ômega zero, o sistema é capacitivo. Ômega igual a ômega zero, reatância é zero, ou seja, energia elétrica e magnética são iguais. Ok? Ok, então... Bom, vamos fazer essa questão de fator de qualidade. Vou botar aqui separado. Você tem aí esse problema, né? Você tem um circuito RLC paralelo, né? Resistência R0, fator de qualidade Q0. Se você coloca uma carga em paralelo de resistência 0 sobre 2, qual é o novo fator de qualidade na presença dessa carga, né? Muito bem, olha, no circuito RLC paralelo, né? Você tem que... bom, o fator de qualidade, né, é o que? A frequência angular de ressonância sobre a largura completa da lawrenciana, né? Esse é o fator de qualidade. Então, essencialmente, o que vai mudar aqui, tá certo? Vai ser o amortecimento do circuito, né? Bom, quem é esse gama, né? No circuito RLC paralelo, o gama vale, custo de amortecimento, né? 1 sobre RC. Tá? Vocês podem olhar a tabela aí né, nossa análise que a gente fez no capítulo 12. Então, se você tem um circuito paralelo, né? R0 LC, o fator de qualidade vai ser, a frequência de ressonância depende só de L da indutância e da capacitância, né? Ômega 0 ao quadrado é 1 sobre LC. Então o fator de qualidade chama de Q0, né? Se a resistência é 0, vai ser Q0 igual a ômega 0 sobre gama, que é R0 vezes C. Se a gente colocar agora em paralelo uma resistência R0 sobre 2, o fator de qualidade muda para aquelinha, né? Vai ser ômega 0 vezes a resistência do circuito vezes C, né? Ora, qual é a resistência desse sistema aqui, né? Ora, a admitância é 1 sobre R0, né? Mais 2 sobre R0, que é igual a 3 sobre R0.
Então a nova resistência, né, é o inverso da admitância, que é R0 sobre 3. Então o novo fator de qualidade passa a ser ômega 0 R0C sobre 3. Ou seja, o fator de qualidade cai de um fator de 3. Né? Então essa pergunta determina o fator de qualidade na presença dessa carga. Ele vai ser 1/3 do que nós tínhamos antes. Né? Então, simples resolver, certo? Muito bem. Bom, vou fazer essa questão 5 aqui. Vamos fazer uma continha, né? Projete um circuito RLC série com frequência de ressonância F0 ciclos por segundo, né? 1 kHz, fator de qualidade 100 para uma resistência de circuito de 1 megaohm, certo? Então vamos lá. Circuito RL C série nós temos a frequência de ressonância com isso nós temos 1 sobre raiz de LC, né? Essencialmente uma equação, tem a frequência, tenho essa quantidade aqui, certo? Então você tem aí segunda informação é o fator de qualidade, né? O fator de qualidade é ômega 0 sobre gama. Né? Bom, e quem é gama no circuito RLC série, né? No circuito RLC série, o gama vale L sobre R, né? Aliás, desculpe, R sobre L. Quanto maior a resistência, maior o amortecimento, né? Então você tem R reconhecido, certo? Então você tem o fator de qualidade, igual a 2π F0, né? Dividido por gama, que é R sobre L. Então eu tenho aqui, na realidade, eu tenho L, né? 2πf0 sobre R. Calculo L dessa relação aqui, certo? Então L vai ser igual a Q vezes R sobre 2π F0. Eu conheço Q, conheço R, conheço F0, conheço então L, né? E daí eleva ao quadrado. E cálculo C. C igual a ômega 0 ao quadrado sobre L, que é igual a 2πf0 ao quadrado, sobre L, que é 2πf0 sobre QR, né? Tá certo? Não, tem uma coisa errada aqui. É por isso que eu estava achando estranho. Apaga tudo. Aqui tá errado, né? C é igual a 1 sobre ômega 0 ao quadrado L. 1 sobre 2πf0 ao quadrado vezes L, né? Então C
vai ser igual, bom, L é dado por isso, né? 1 sobre L dá 2π F0 sobre QR 2π F0 ao quadrado. E aí nós temos a resposta para C. Vou botar aqui embaixo. 1 sobre QR 2π F0. Pronto, aqui está a resposta. Vamos calcular realmente quanto é que está, né? Só ter uma ideia. Aqui está a indutância. Né? Deixa eu só verificar aqui. L deu QR sobre 2π F0. E C deu 1 sobre QR 2π F0. Se eu multiplicar LC vai dar 1 sobre ω0 ao quadrado. Então tá certo, né? Vamos calcular realmente, né, numericamente, né? L vai dar 10 a segunda, que é o quê? R é 10 a sexta, né? Se eu não estou enganado, 1 mega. Então você tem aí vezes 10 a sexta, 2π vezes a frequência, que é 10 a terceira. Hertz. 10 a oitava com 10 a terceira dá 10 a quinta sobre 2π Henry. Vamos deixar assim mesmo, tá certo? C por sua vez vai dar, vou botar aqui, né? L igual a sobre 2π Henry, né? Certo? Certo, aqui é igual a 100. A resistência é muito grande, né? A resistência gigante dessa tem que ter uma indutância muito grande, né? Seria praticamente difícil de fazer isso aqui. Indutância gigante dessa, né? Para ter esse fator de qualidade com a resistência altíssima, né? É por isso que está dando esse número altíssimo, né? Não está dando mH, que é tipicamente a resistência de circuitos eletrônicos. Bom, capacitância vai dar quanto? Que está aqui. 1 sobre 10 a segunda vezes 10 a sexta, 2π vezes 10 a terceira. Daí a capacitância está bem pequena, né? Dá 1 sobre 10 a oitava, 10 a 11, né? 1 sobre 2π, 10 a menos 11 farad. Ou seja, capacitância vai dar 5 sobre π picofarad, né? Eu peguei um 10, botei para cá, ficou 10 a menos 12, ficou picofarad. Pronto. Então é um circuito meio doido aí. Não foi muito bem pensado esses números que eu coloquei, tá certo? Então, por isso que ficou desse... Ou seja, indústria muito grande e capacitância extremamente pequena. Né? Foi assim que acabou resultando para esse problema aí. Bom, muito bem. Vamos agora para o nosso último, eu acho, né? Último problema. É uma continha também, né? Vamos ver como é que a gente vai utilizar as expressões do texto para poder calcular as coisas. Muito bem, determine a frequência de ressonância, fator de qualidade, para uma cavidade de cobre com dimensões iguais, né? Todas iguais a 5 centímetros, para o modo TE222, ou seja, cobre, vou precisar saber a condutividade do cobre. Vamos procurar aí, tá certo? Eu vou precisar da expressão do fator de qualidade e precisar reduzir essa expressão para o caso de parâmetros iguais. Primeiro, frequência de ressonância, né? Vamos escrever aqui a frequência de ressonância, né?
é igual a C, bom, para uma cavidade vazia, né? É C sobre 2 raiz quadrada, né? M sobre A ao quadrado, mais N é o segundo índice, né? Da dimensão vertical, a dimensão horizontal é A, a dimensão vertical é B, e a terceira dimensão, ao quadrado, né? L, o terceiro número, terceiro índice, sobre D, que é a profundidade da cavidade, ao quadrado, né? Vamos dizer que A igual a B igual a D, que aqui está dizendo aqui, né? Chamar de A0 por enquanto, depois a gente substitui, tá certo? E por sua vez M igual a N igual a L igual a 2, né? Então a frequência de ressonância vai dar C sobre 2, esses números são iguais, dá um fator de 3, né? Raiz quadrada, 3 vezes MNL dá 2 sobre A0 ao quadrado, isso aqui vai dar C sobre 2 raiz de 12 sobre A0 ao quadrado, que raiz da A0, né? Ou seja, a frequência de ressonância é raiz de 12, né? É raiz de 3 vezes 4, dá 2 raiz de 3, né? Então isso aqui vai dar raiz de 3C sobre A0. Vamos calcular aqui, a gente vai usar essa expressão aqui, mantê-la, mas vamos já calcular numericamente qual que é dessa frequência, né? Para uma dimensão de 5 centímetros, né? Vai dar raiz de 3. A velocidade da luz de centímetros por segundo dá 3 vezes 10 a décima sobre 5 centímetros, né? Então aqui vai dar 30 GHz, né? 30 sobre 5 raiz de 3 GHz. 30 por 5 dá 6, então a frequência é chamada de F0, mas F0 vai dar 6 raiz de 3 GHz. Ou seja, isso aqui é 1.7 aproximadamente. 6 vezes 7, 42, 6 vezes 10, né? Então a frequência vai dar 10,2 GHz aproximadamente, né? A escala de 3 dá 1.71, né? 1.7 vezes 6 dá 6 vezes 7, 42, 10,2 GHz. Pronto, essa é a frequência de ressonância. E a segunda parte, fator de qualidade. Aí a gente tem que trabalhar um pouquinho, a gente tem que olhar a fórmula original, que está aqui. A gente vai sair simplificando essa fórmula, tá certo? Com cuidado para não errar, né? Vai escrever por aqui mesmo, tá certo? Bom, aqui você tem A0 ao cubo, né? Esse delta de MN0 é o produto, se o produto der 0, M vezes N der 0, então isso aqui dá 1, mas o produto não dá 0, né? Então esse termo aqui nunca vai existir, tá certo? Delta de 2 vezes 2, 0, que é delta de 4, 0, é igual a 0. O delta de Kronecker só é 1 quando os índices, os dois índices de quem ele depende, são iguais, certo? Então vamos tirar esses deltas já onde eles estiverem, tá certo? Tira ele aqui já, ó. Tira ele aqui, tá certo? Delta de M0 também é 0, delta de N0 também é 0, né? Então vamos continuar aqui. Aqui você tem, bom, aqui você tem 2 a 0, né? E aqui também, né? 2 a 0. Então tem duas vezes o mesmo tempo, vai dar 2 vezes 2 a 0 ao quadrado. Isso aqui, certo?
Isso aqui dá a 0 sobre a 0 dá 1. Isso aqui dá 2 a 0. Então, esse aqui dá, esse fator dá 1 sobre 2 a 0 ao quadrado. Né? Daqui a pouco a gente volta para ele. Vamos só calculando as coisas devagarzinho aqui, para não errar, tá certo? Isso aqui é a profundidade de penetração, depende da frequência, da condutividade, né? Permeabilidade. Isso aqui dá 4 a 0, mais 4 a 0 dá 8 a 0. Isso aqui dá a 0 ao quadrado. Tá? Então aqui você tem também 2 a 0 ao quadrado, mais 2 a 0 ao quadrado, dá 2 vezes 2 a 0 ao quadrado. Então esse fator aqui, certo? Aqui também, né? Este cancela com esse. 1 sobre 2 a 0 ao quadrado. Aqui, 2 vezes 2 a 0 ao quadrado. Né? Aqui, A e B é igual a 0, dá 2 a 0. Esse aqui vale a 0. Esse aqui não tem. Isso aqui vale a 0 ao quadrado. Pronto. Fez um bocado de coisa aqui. Agora vamos aos poucos cancelando as coisas. Vamos ver o que vai dar. Observe, né? Isso aqui multiplica todo mundo, tá? No denominador. Vai dar 1 sobre 2 ΔS. Lembre-se que o Q tem que dar adimensional. Então, se não der adimensional, é porque a gente errou, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Esse aqui esquece, né? Pode esquecer isso aqui, certo? Aqui você tem... Eu vou cortar com vermelho aqui agora. 2 a 0 ao quadrado. Cancela com este. Ficam 2 aqui, certo? Então, esse aqui deu quantos? Isso aqui deu 3. Né? 3. Então, aqui em cima você tem 3 a 0 ao cubo. Vou botar aqui de vermelho mesmo. 3 a 0 ao cubo. Bom, aqui embaixo deu o que, né? Oito a 0 ao cubo. 4 vezes 2, 8 a 0 ao quadrado. Então, essa razão aqui todinha dá a 0. Mais, né? Mais. Isto cancela com isso. 2 vezes 2, 4. Então, aqui, ó. 4 a 0. Mais a 0. Então, 4 a 0 mais a 0 dá. Então, aqui embaixo você vai ter a 0 mais 4 a 0 dá 5 a 0 vezes a 0, que dá 5 a 0 ao quadrado. E esse termo aqui dá mais 1 a 0 ao quadrado. Pronto. Eu acho que agora está certo. Então, resumindo, né, o fator de qualidade vale 3 a 0 ao cubo sobre 2 ΔS, que dá 6 a 0 ao quadrado, ou seja, comprimento ao quadrado, comprimento ao cubo, está correto. 3 a 0 sobre 2
vezes 6 ΔS, ou seja, o fator de qualidade, para o nosso caso específico, vale 3 com 6 dá 1/2, dá a 0 sobre 4 ΔS. Essa é a expressão mais simples que a gente consegue obter aqui, tá certo? Fator de qualidade. E agora passamos a calcular aí em termos da... bom, agora eu posso voltar para o outro caderno, para cá, né? Fator de qualidade a 0 sobre 4 ΔS. Bom, quem é ΔS, né? Bom, ΔS é 1 sobre raiz π, frequência de ressonância, né? Porque a frequência da cavidade, a frequência aplicável à frequência de ressonância, πf μ0 sigma dc, digamos assim, né? 1 sobre ΔS, que é o que está aqui, é igual a raiz. Então, com isso, você tem então, que o fator de qualidade é igual a 0 sobre 4 raiz de π f0 μ0 sigma. F0 está aqui, ó. Vai vir para cá, tá certo? Leva para lá. Aqui está o fator de qualidade. Vamos pegar essa expressão aqui para a frequência de ressonância, que é raiz de 3c sobre a 0. Vamos jogar aqui dentro e calcular o fator de qualidade em termos da dimensão a 0. Vai ser Q igual a 0 sobre 4 raiz π raiz de 3, que é a frequência F0, né? C sobre a 0, μ0, sigma 0. Pode deixar assim, certo? E calcular mesmo, né? Em termos das dimensões. Nós vamos pegar aqui fator condutividade do cobre. Para a gente não perder muito tempo, né? Só lembrando, o cobre tem uma condutividade da ordem, né, de 10 a sétima é da ordem de 6 vezes 10 a sétima ohmmetro a menos 1. Agora ele vai botar o sistema SI, tá certo? Dimensões de metros, né? Para não errar nada. Então vamos calcular. Q vai ser 5 centímetros sobre 4. Raiz de π, raiz de 3. 3 vezes 10 oitava sobre 5 vezes 10 a menos 2, 5 centímetros. Daí você tem aqui o μ0, né? 4π vezes 10 a menos 7 Henry. 6 vezes 10 a sétima. Pronto. A gente vai agora fazer umas simplificações aqui. 10 a menos 7 com 10 a sétima. π2 sai, fica π aqui fora, tá certo? 4 pode sair também, fica 2. O que mais? 10 oitava pode sair também, né? Então fica aqui o Q. Esse fica 5 sobre 2, 5π
sobre 2. 10 a menos 2. 10 oitava eu vou tirar, vai ficar 10 a quarta fora. Então tira isso aqui. 10 a menos 2 sai. Fica 10 a menos 1 embaixo. Sai isso aqui também. Vai ficar uma raiz aqui que vai ter 6 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 5. Tá? Esse número maluco aí. Só pra gente ver. 5π sobre 2. 10 a menos 1 com 10 a menos 2 dá 10 a quinta, com 10 a menos 2 dá 10 a terceira. Essa ordem aí, né? Raiz de 18, que é 9 vezes 2, né? Então eu vou fazer assim. Essa aqui dá 9 vezes 2, aqui dá 2, raiz de 3 sobre 5, raiz de 9 dá 3. Vezes 5, 15. 15π sobre 2. Pronto. É só calcular esse número aí. Eu vou calcular aqui só pra gente... Espero que eu consiga a minha calculadora. Raiz de 3, 1,7 vezes 2, 3,4. Bom, não vou nem calcular, vou calcular aqui mesmo. Que dá 1,7 vezes 2, dá 3,4 dividido por 5, né? Dá 0,7 aproximadamente. Dá raiz de 0,7. Raiz de 7 décimos. Então é 0,7 raiz quadrada. Dá 0,8. Então Q vai dar 45, que é 15π. Só arredondando todo mundo aqui. Vezes 10 a terceira. Vezes 8 vezes... Isso aqui é tudo arredondado. Com menos de uma casa decimal. Vezes 10 a menos 1. 4 vezes 45 dá 180 vezes 100. 18.000, né? Cavidade excelente, né? De cobre, né? 18.000. O que é dessa cavidade, tá certo? Espetacular, tá? Deixa eu ver se está certo aqui. 100, né? 10 a terceira com 10 a menos, dá menos 10 a segunda. Dá 100, né? 8 por 2 dá 4. 4 vezes 45 dá 180. 90 vezes 2. 18 vezes 10 a terceira. Então esse é o resultado. Que é aproximadamente igual a 18.000, né? Certo? Bom, então mais ou menos era isso que a gente tinha para falar, né? A gente cobriu mais ou menos quase todos os aspectos aí do capítulo, certo? Então ficamos para o próximo curso, né? Porque esse curso está encerrado com essa aula. Até a próxima.